Oremos, irmãos. Bendize, ó nossa alma, o Senhor, e tudo o que há em nós bendiga ao teu santo nome. Bendize, ó nossa alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Pai amado, nós bendizemos o teu nome, o adoramos por toda a tua grandeza, santidade, justiça, graça, misericórdia, amor. Mas nós bendizemos ao Senhor também por todos os benefícios para conosco. Dia após dia tem havido teto sobre a nossa cabeça, chão sob os nossos pés, cobertor e vestes sobre os nossos corpos. Dia após dia tem havido pão sobre a nossa mesa. Nada tem nos faltado. E ainda que o Senhor nos permita alguma privação, é para o aperfeiçoamento da nossa fé. Agora receba esses dízimos e essas ofertas, Pai, como prova da nossa gratidão, como demonstração do nosso mais profundo contentamento, da nossa alegria, da nossa satisfação por todos os benefícios para conosco. Também consagra esses recursos para que sejam usados de modo sagrado, responsável, com temor e tremor, para a manutenção do teu reino e para a expansão do mesmo. Que dia após dia o Senhor faça uso daqueles que vão gerir esses recursos, para que o interesse não seja pessoal, mas santo, puro, glorioso. O interesse do uso desses recursos sejam para a glória de Deus, e não para os nossos interesses, Pai. Exceto que os nossos interesses sejam a expansão do teu glorioso reino, que devem ser também. Bendizemos ao Senhor por tudo e te somos gratos. Bendito é o teu nome pelo século dos séculos, em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, queiram sentar. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. A oração de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 9. Hoje nós estamos sem o nosso projetor, em razão de uma manutenção que ele precisou passar. Então os irmãos vão precisar abrir as suas Bíblias e acompanhar os textos. Eu até quero estimulá-los a trazerem as Bíblias para a igreja. Às vezes a gente fica acomodado porque percebe que os textos são projetados. Antigamente, quando alguém passava com a Bíblia debaixo do braço, as pessoas, os vizinhos diziam: ali vai um crente. Hoje nós não passamos com as Bíblias debaixo do braço, nós passamos com o celular na mão. Então, traga a sua Bíblia para a igreja, para o culto, leia a sua Bíblia diariamente, para a sua edificação e para a glória de Deus. Daniel, capítulo 9, de 1 a 19. A oração do profeta Daniel. Vamos orar? Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, e em Cristo, Redentor nosso. Amém. Irmãos, eu preciso trazer algumas lembranças do contexto do livro de Daniel. Lembrar aos irmãos que nos 2 últimos capítulos, Daniel apresentou 2 visões apocalípticas. O capítulo de número 7, ele traz uma visão do Armagedon, uma visão apocalíptica. A bem da verdade, foi um sonho que ele teve. Daniel então sonhou com a queda dos reinos da terra e finalmente com a chegada, a chegada aparente, visível de Deus entre as nuvens, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Isso está no capítulo de número 7.
No capítulo 8, ele teve agora uma visão do fim dos tempos. Mas essa visão não se referia ao anticristo propriamente dito, o grande anticristo, o qual a humanidade espera. Porque sobre esse assunto ele tratou no capítulo 7. No capítulo 8, ele trouxe a imagem do anticristo, mas como sendo um protótipo do anticristo. Epifânio, que no ano 138, ele então invadiu Jerusalém e sacrificou um porco no altar do Senhor. Eu quero corrigir porque, observando os sermões, eu vi que eu disse o ano 70, 138 antes de Cristo. Então, antes do Senhor Jesus Cristo, o Epifânio, ele sacrificou um porco no altar ao Senhor em Jerusalém. E ele ali era um protótipo de anticristo. A sua perversidade, a sua maldade, o seu desacato a Deus. Então ali havia um experimento do que seria o grande anticristo. Nós vimos também que o anticristo será um homem, não é? Será um homem, não Satanás propriamente dito, mas um homem a quem Satanás levantará. Isso vimos no capítulo de número 7. Esse é o contexto do livro de Daniel, dos dois últimos capítulos. Vimos no último domingo, manhã e tarde. No capítulo 9, nós temos a oração de Daniel. E eu preciso lembrar os irmãos ainda uma coisa antes da gente adentrar o texto. Que os capítulos, eles não estão postos aqui de modo cronológico. Por exemplo, Daniel no capítulo 9, ele tem 81 anos. 81 anos. Nós já vimos Daniel com 15, já vimos Daniel com 70, já vimos Daniel com 82. Nessa ocasião, ele tem 81 anos. E ele ora ao Senhor. E por que ele ora? Porque estudando a lei de Deus, a palavra de Deus, ele percebe que o Senhor havia prometido 70 anos de cativeiro na Babilônia. Então, consternado com essa situação, ele se prostra para orar a Deus e se desculpar pelos seus e pelos pecados do seu povo. Fato é, irmãos, que nesse período faltam apenas 2 anos para vencer esse prazo. Significa dizer que nesse momento o povo de Deus está cativo na Babilônia, sendo disciplinado por 68 anos. Pasme, esse povo ainda não havia se arrependido. Então é isso que Daniel traz em mente. Deus prometeu lá em Jeremias capítulo 25 e 29, que disciplinaria o seu povo por meio de uma nação pagã, ímpia, que eram os babilônicos. O Senhor então fez com que os babilônicos invadissem Jerusalém, levassem o povo de Israel cativo. Tem 68 anos que esse povo está no cativeiro comendo pão que o diabo amassou. Mas ainda assim, eles não se arrependeram. Daniel, quando se lembra disso, Daniel praticamente fica estupefato. Daniel fica angustiado com esse comportamento. E então ele resolve orar a Deus. Esse é o contexto do capítulo 9 de Daniel. E como começa então essa oração? Primeiro, com a descoberta da promessa que Deus havia feito. Está aí nos 2 primeiros versículos do capítulo 9. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, ou seja, sobre a Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Então, o que é que está acontecendo aqui? Daniel está estudando os livros dos profetas, em específico o livro de Jeremias. Então, nesse estudo, nessa análise acurada, ele se dá conta
que Deus havia anunciado o cativeiro. E que esse cativeiro tinha tempo determinado. Pastor, onde é que está isso? Jeremias, capítulo de número 25. Jeremias 25, versos 11 e 12. Dizem assim: acontecerá, verso 11 e 12. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Lá em Jeremias capítulo 29, esses são os dois textos que Daniel viu e se espantou. Jeremias 29, verso de número 10. Assim diz o Senhor: logo que cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. O que é que Daniel leu nesses dois textos? Primeiro, ele compreendeu que Deus havia prometido castigar o seu povo e que ele já estava vivendo aquele castigo. 68 anos cativos na Babilônia. Mas ele também compreendeu que Deus havia prometido trazer o povo de volta à sua terra, o povo de Deus, e fazer sucumbir definitivamente a Babilônia. Quando ele compreende isso com base nos estudos do livro de Jeremias, desses dois textos que nós acabamos de ler, Daniel tem uma atitude de cair de joelhos diante de Deus. Porque ele nota que faltam 2 anos para 70, mas o que não havia entre o povo de Deus era arrependimento. Então nasce essa oração. A oração nasce justamente em decorrência disso. Por isso que os 2 primeiros versículos, ele vai apontar que ele chegou à compreensão que o cativeiro era de 70 anos, com base no livro de Jeremias. Então ele vai se aprontar para a oração. Verso de número 3. Vejam o que diz o texto: voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar. De que forma? De qualquer forma, não. Como foi que Daniel buscou ao Senhor? Com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Essa é uma preparação, uma prévia preparação para uma oração de contrição ou confissão, como nós conhecemos de modo popular. Daniel está se preparando para orar a Deus. E esses requisitos eram apontados lá no livro de Levítico. Então Daniel, que conhecia a Bíblia, que lia a Bíblia, ele então toma esses conceitos e ele se prepara para adentrar a presença de Deus, com oração, súplica, com jejum, pano de saco e cinza. São esses os 5 apontamentos para o preparo de Daniel a fim de orar a Deus. Eu quero abrir, irmãos, um parêntese aqui para uma aplicação. É curioso que hoje tem 2 erros que nós cometemos assim, de rudo. Primeiro, a gente não entende que a leitura bíblica fomenta a oração. Daniel leu e entendeu que precisava orar. Às vezes a gente pensa que Deus é qualquer pessoa. A gente acha que, às vezes até querendo demonstrar intimidade com Deus, chamar Deus de você não é nada demais, como eu já disse. Eu tenho muita dificuldade com expressões que muitas vezes se usa em algumas orações ou algumas canções onde se chama Deus de você. Eu tenho muita dificuldade com isso.
E a minha dificuldade tem fundamentação teológica. Não é um mero pensamento meu. A Bíblia diz que Moisés foi o maior de todos os profetas. Eu já li todos os livros de Moisés e até hoje eu procuro Moisés chamar Deus de você. Eu não encontrei. Daniel foi um grande profeta que o Senhor levantou na Babilônia. E Daniel se prepara com toda a reverência, todo o cuidado, todo o zelo, ele sozinho para adentrar a presença de Deus. Daniel não se dirige a Deus chamando ele de você. Daniel se dirige a Deus chamando de Altíssimo. E isso demonstra o quanto nós estamos distantes daquilo que a Escritura revela. Muitas vezes a nossa oração ela não reflete um conteúdo bíblico e ela não reflete porque nós não lemos a Bíblia. Nós não conhecemos Deus como Ele quer ser conhecido. Então, como alguém que não lê a Bíblia pode orar a Bíblia? Você consegue ensinar aquilo que você não estudou? Você consegue ensinar o que você não estudou? O que você não sabe? É claro que não. É óbvio que não. Imagine a seguinte situação. Eu vou fazer uma exposição no livro de Daniel, mas eu não leio o livro de Daniel. Qual é a consequência disso? Como eu posso ensinar aquilo que eu não conheço? Como eu posso educar aquilo que nem eu aprendi? Como eu posso orar aquilo que eu desconheço? Daniel se aprofundou na palavra de Deus, e depois de se aprofundar, depois de conhecer, depois de ler, Daniel agora elevou a sua voz ao trono da graça de Deus. Essa é uma aplicação muito importante para a nossa vida, irmãos. E às vezes as pessoas dizem assim, pastor, mas eu não tenho tempo. Quer um conselho pastoral? Não diga que você não tem tempo para ler a Bíblia, para orar e para vir ao culto. Quer esse conselho? Não fale isso, porque você está assinando sua sentença de descompromisso com o reino de Deus. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Aí você é crente e diz assim, mas eu tenho uma vida muito ativa, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo nem para ir ao culto no domingo. O que é que você está dizendo? Você está dizendo, sem perceber, que o reino de Deus não é a prioridade da sua vida. Você já parou para pensar nisso? Você está dizendo, olha, o reino de Deus não é prioridade para mim. Prioridade para mim é meu trabalho, é o meu lazer, no sábado, no domingo, que ao invés de vir à igreja, eu vou à praia, vou ao parque. Prioridade para mim é o meu entretenimento com os meus filhos, é passar na Netflix, assistindo a Netflix com a minha esposa. É isso que você está dizendo. Você está confessando diante de Deus que para você o reino de Deus não é prioridade. Você já parou para pensar nisso? E olha, irmãos, isso é o que mais a gente ouve, as pessoas dizerem que não tem tempo. Quando eu fazia seminário, eu tenho muita dificuldade de ler à noite, muita. Eu não leio à noite. O que eu tiver de ler, eu leio pela manhã. O resto do dia eu não leio mais nada. Só se for alguma coisa muito simples. Mas leitura eu não faço nem tarde nem noite. Quando era prova no dia seguinte, eu precisava estudar. Mas na manhã anterior eu estava na aula. Eu não tenho cabeça para ler tarde e noite. O que é que eu fazia? Eu botava o despertador para 4 horas da manhã, ia estudar das 4 até as 6h30, que era o horário que eu precisava sair, porque a aula era 7 horas no seminário. E isso se replicou na faculdade. Era uma dificuldade minha. Se eu não consigo estudar tarde e noite, porque a minha mente trabalha melhor pela manhã, na faculdade a mesma coisa acontecia. Eu colocava o relógio para 4 horas da manhã. Aliás, desculpe, na faculdade eu colocava o relógio 5 horas da manhã, tentava aproveitar as próximas 3 horas para estudar, para que no período da tarde eu pudesse fazer então a minha prova. Vejam só,
tempo é uma questão de prioridade. Quando você diz a alguém, fulano, você nunca mais foi na minha casa está de portas abertas. E essa pessoa responde a você assim, é porque eu não tenho tempo. Sabe o que é que essa pessoa está dizendo a você? Você não é prioridade para mim. É isso que ela está dizendo. A gente acha que fala só com palavras, mas muitas vezes as palavras que transmitimos, elas revelam outra coisa. Então, quando você afirma a alguém que te convida para ir na casa dela, e você diz assim, eu não fui porque eu não tenho tempo. Você está dizendo a essa pessoa, se você fosse prioridade, eu buscaria tempo. Mas como você não é prioridade para mim, eu não fui. Tempo é uma questão de prioridade, irmãos. Tempo a gente arruma, a gente consegue, a gente corre atrás. Tempo a gente abre margem dentro das nossas 24 horas e encontra. Quer ver um exemplo simples? Eu vou lhe dar um exemplo simples. Amanhã você vai trabalhar, não é? Você vai trabalhar amanhã. Que Deus o livre de uma hora dessa, mas eu quero dar um exemplo drástico para você perceber que você encontra tempo. Amanhã você vai trabalhar. Imagine que na madrugada de amanhã, 2 horas da manhã, seu filho acorde ardendo em febre. Você vai encontrar tempo para levá-lo ao hospital ou você vai deixá-lo morrer? Sabe o que é que você vai fazer? Você vai tomar seu filho, colocar dentro do carro, mas não tem um carro, você vai procurar um Uber. Ah, não encontrou Uber, você vai procurar um táxi. Ah, não encontrou táxi, você vai procurar um amigo que possa socorrer o seu filho. Você vai levar seu filho para o hospital, ele vai sair de lá 5 horas da manhã, medicado, volta para casa, está tudo bem, está tudo em paz, não está? Pronto. Tem quem cuide dele? Tem. O que é que você vai fazer? Toma banho, toma café e trabalhar. Como é que você vem dizer que não tem tempo? Você não tem prioridade, é diferente. Você não tem prioridade. Não foi o caso de Daniel aqui. Daniel era um dos executivos da Babilônia. Daniel não era um desocupado, não. Daniel era um dos principais homens na Babilônia. Era um homem trabalhador. E ele encontrava tempo para ler, estudar a Escritura. Ele encontrava tempo para orar 3 vezes ao dia e ainda interceder pelo seu povo. Então, meu irmão, olha, não use, eu vou dar um conselho a você, um conselho pastoral para você não passar vergonha. Não use o álibi de que você não tem tempo. Tempo é prioridade. A gente tem tempo para fazer tudo aquilo que a gente prioriza. Essa é a verdade nua e crua. O que nós não temos é prioridades. Não é tempo o problema. O problema é prioridade. Então, essa é a primeira aplicação que eu quero trazer. Que ela se resume em 2. Daniel trata o Senhor com reverência. Daniel se prepara para adentrar a presença de Deus. Daniel não chama Deus de você, de papai, porque a Bíblia até nos orienta a reconhecer a paternidade de Deus. Não é pecado nenhum alguém começar uma oração com Pai. O próprio Jesus fez isso. Pai nosso que está nos céus. Mas às vezes a gente vê crentes que querem demonstrar uma intimidade com Deus que apenas expressa por meio de palavras. Você sabe, ô papai. Esse tipo de coisa eu não encontro, irmãos, fundamentação na Bíblia para esse tipo de situação. A gente precisa repensar isso. Então, é isso que leva Daniel à oração. Segundo momento, nós encontramos então a intercessão. Daniel vai interceder pelo seu povo. E veja a oração de um homem que conhece a Bíblia. Vejam a oração, verso de número 4 em diante. Ele começa dizendo: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse. Olha como ele começa a oração. Ô papai, é isso que está escrito? Ô você, ele começa a oração dizendo: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Observem, a primeira parte da oração de Daniel, isso aqui é didático, viu? Se você de repente pensa assim, pastor, eu não sei orar, pronto, Daniel vai lhe ensinar.
A primeira parte da oração, ela deve apontar para Deus e não para a sua petição, para a sua necessidade. Vamos fazer uma oração de petição, vamos pedir em favor dos enfermos. Aí o irmão vai orar e diz bem assim: Senhor, olha os nossos enfermos. Já começou errado. Qualquer oração que você não começa pedindo nada. Você começa apontando para a glória de Deus. Ah, pastor, mas foi a oração de Daniel, foi, não foi? E a de Jesus Cristo. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus começou a orar como? Daniel começou a orar como? Davi, Moisés começaram a orar como? O cabeçalho de uma oração é apontar para a grandeza e para a glória de Deus. É justamente o que Daniel faz. Observem, a oração de Daniel é uma oração de confissão. Ele vai confessar os pecados, mas ele não começa dizendo: eu peço ao Senhor perdão, porque o perdão nessa situação seria interesse de Daniel. Ele começa apontando a grandeza de Deus. Verso número 4: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: a Senhor. Primeiro, olha lá, Deus grande, temível, Deus de aliança, Deus de misericórdia e Deus que guarda os mandamentos. As 5 características da grandeza de Deus, Daniel aponta no verso de número 4. Em outras palavras, Daniel está dizendo: o Senhor é grande, é temível, é Deus de aliança, é Deus de misericórdia e é Deus que guarda a tua lei. Verso de número 4, está tudo aí. Agora sim, ele vai pedir algo. Verso de número 5. Observem que ele começa confessando: temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos. Em outras palavras, nós não ouvimos a tua palavra. Nós não ouvimos os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, que falaram aos nossos príncipes. Eles falaram aos nossos pais, como também falaram a todo o povo da terra. Nós não demos ouvidos à tua palavra. Verso 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em toda a terra, por onde tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Sabe o que é que Daniel está dizendo aqui? A tua ira é justa e santa, é o que Daniel está dizendo aqui. Observe que ele reconhece a justiça de Deus. Ele admite que Deus é justo, o Senhor é justo. Daniel não está tentando se justificar diante de Deus como quem diz assim: olha, Senhor, eu fiz isso por causa daquilo. Porque isso quem faz são os pecadores da atualidade. Você procura um irmão: meu irmão, você não acha que precisa se corrigir nisso daqui não? Ah, pastor, mas eu fiz isso por causa daquilo outro. Isso não é arrependimento, isso não é confissão, isso é falta de vergonha na cara, isso é falta de conhecimento bíblico. Você não pode querer justificar o seu pecado no pecado do outro, é o que mais a gente faz hoje. Quando alguém é exortado, é curioso porque existem 2 tipos de crentes. Eu vou revelar a vocês algo que eu tenho visto no gabinete pastoral, no aconselhamento pastoral. Existem 2 tipos de crente. Eu vou falar do pior e depois do melhor. O pior é o seguinte: você procura o crente, ele está todo errado, ele está vivendo em pecado, você exorta ele, você diz que ele precisa se corrigir, ele precisa se arrepender. Sabe o que é que ele faz? Ele culpa o pastor, ele culpa o conselho, ele culpa o irmão da igreja, ele culpa a igreja, ele só não olha para si e diz assim: pastor, o senhor está certo, realmente eu estou errado, eu preciso me arrepender.
Gabinete pastoral, o que mais acontece é isso. A pessoa conversa de tudo, só não conversa do seu pecado. Ela só não diz assim, realmente eu preciso me arrepender. Quando você busca um familiar para conversar com ele no intuito de ajudar, muitas vezes a família fica com raiva do pastor, ao invés de compreender que precisa ajudar aquele que está enfermo espiritualmente. Então é mais fácil eu canalizar meu aborrecimento para o pastor, para o conselho, do que chamar à ordem aquele que é parente e precisa se corrigir. Você repare que mentalidade da nossa época. Pastor, e qual o outro tipo de crente? O outro tipo de crente é uma bênção. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Esse tipo de crente que eu vou relatar agora é uma bênção no seio da igreja. Você chama o irmão e diz assim, meu irmão, segundo os princípios da palavra de Deus, isso aqui é um equívoco. Você precisa repensar. Você sabe como é que esse irmão reage? Pastor, realmente, segundo a palavra de Deus, eu consigo perceber que eu estou errado, estou errada, eu preciso me corrigir. Esse segundo tipo de crente é uma bênção no seio da igreja. Porque essa igreja, e nenhuma igreja é formada de pessoas impecáveis. Inclusive eu não sou impecável. E nem quero ser visto dessa forma. O problema não é o fato das pessoas não serem perfeitas. Porque a gente já é imperfeito desde a queda. Embora Deus tenha nos feito perfeitos. O problema é quando a Bíblia diz, você está errado, você precisa se corrigir, você precisa abandonar o seu mal, confessar o seu pecado e clamar por misericórdia. Sabe o que acontece? Quando esse crente, segundo do exemplo, percebe isso, ele atende ao que a Bíblia orienta. Primeiro, ele se entristece porque ele percebe que errou. Segundo, ele se arrepende. Terceiro, ele confessa. Quarto, ele muda de caminho. É essa a vontade de Deus. Não é o comportamento da primeira categoria de crente que eu apontei. Que você chama, exorta, ele conversa de tudo. Ele só não diz assim, eu estou errado, eu preciso me corrigir. Isso ele não faz. Agora, curiosamente, irmãos, a palavra de Deus diz assim, se há alguma coisa que o homem deve se queixar, queixe-se dos seus próprios pecados. É isso que a Bíblia ensina. A gente se queixa de tudo. A gente se queixa de tudo. A gente só não se queixa dos nossos pecados. Enquanto Salomão escreveu, se há algo que o homem deve se queixar, queixe-se dos seus próprios pecados. Está na Bíblia. Mas esse versículo a gente não decora, porque muitas vezes ele não satisfaz os maus intentos do nosso coração. Antes de você abrir a boca para reclamar de alguma coisa, deixa eu te dar um conselho pastoral, bíblico. Queixe-se dos seus pecados, antes de qualquer outra coisa. A principal queixa que eu tenho que ter, são os pecados que eu cometo, contra mim, contra o meu próximo e contra o meu Deus. É isso que deve me indignar. É isso que deve indignar pessoas que são crentes. Os seus pecados devem lhe deixar indignado. E não você achar que tem que buscar argumento contra fulano, beltrano, ciclano. Porque na verdade eu estou passando por isso por causa que ele. Fulano está passando por isso por causa que ela. Se a gente se queixasse dos nossos pecados, que é o que Daniel está fazendo aqui. Se a gente se queixasse dos nossos pecados, nós seríamos um povo de arrependimento. E não um povo de arrogância. A gente seria um povo que choraria as nossas mazelas. E não um povo que estaria se gloriando pelos pecados. Pecado para Daniel é razão de vergonha. Daniel disse, Senhor, a nós o que pertence é o corar de vergonha. Eu estou envergonhado. Hoje não, irmãos. É interessante que a gente se orgulha às vezes dos pecados que comete. A gente publica, a gente mostra às pessoas, a gente não tem vergonha nenhuma. É sinal
é sinal que o nosso coração ele é tão duro, ele está tão calejado pela prática do mal, que a gente nem sente mais os danos que o pecado causa na nossa vida. Mas Daniel está sentindo. Daniel está dizendo: a ti, ó Senhor, verso 7, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, por toda parte, as suas transgressões que cometeram contra ti. Verso 8, ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. Ele repete: aos nossos pais, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos nos rebelado contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a sua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramam sobre nós, porque temos pecado. Olha a reação de Daniel e olha a nossa reação. A gente ora desse jeitinho, né? Eu não sei se os irmãos conseguem notar que Daniel está fazendo uma distinção. Quando Daniel fala de graça, misericórdia, perdão, Daniel aponta para o céu. Quando Daniel fala de transgressão, de vergonha, de pecado, de lamento, Daniel aponta para ele mesmo. Consegue notar essa distinção na oração desse servo temente a Deus chamado Daniel? Sim, todo Israel, verso 11, transgrediu a tua lei. Foi 11 que eu parei? Eu li o 11, então vamos ler o 12. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. O quê? A invasão dos babilônicos e a destruição daquele lugar. Verso 13, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Olha aqui a aflição de Daniel. Compreenderam agora? Daniel está dizendo: nós estamos 68 anos castigados por Deus, e até hoje nós não nos convertemos do nosso mau caminho. Nós continuamos desobedecendo ao Senhor. Verso 13. Verso 13, 14. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal, e fez vir sobre nós. Olha agora, ele vai olhar para Deus. Olha como ele diz: pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Essa é a confissão de Daniel. Observem que daqui para frente ele vai clamar por misericórdia. Ele confessou os pecados. Observe, verso 16 a 19. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do seu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio, vergonha para todos os que estão em redor de nós. O que ele está dizendo é: Senhor, eu sei que a tua ira é justa, ela é santa, mas nessa oração eu peço ao Senhor
aparte a tua ira de nós, aparte a tua ira de nossa cidade. Verso 17, agora pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o seu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Sabe o que Daniel está dizendo? Daniel está dizendo assim: Senhor, nós não temos justiça. Eu estou pedindo por mim, pelo meu povo, mas eu não estou pedindo com base no nosso merecimento. Eu estou pedindo com base na tua glória. É isso que Daniel está fazendo no verso 17 e no final. Quando ele diz assim, por amor do Senhor, Daniel está dizendo: Senhor, nós não merecemos, mas lembra da tua glória, por amor à tua glória, atenda a nossa oração. Verso 18, inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas. Presta atenção agora, olha a fala de Daniel, porque nós não lançamos a nossa súplica perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tua misericórdia. Sabe o que Daniel está dizendo? Senhor, eu não estou confiado em mim, não é a minha justiça, não são as minhas obras, não é a justiça e as obras do meu povo. Nós não estamos confiantes nessas coisas, nós não estamos fiados nisso. Nós estamos pondo a nossa esperança na tua misericórdia, nós estamos fiados na tua graça e misericórdia. É o que Daniel está dizendo. Segue o verso 19 e diz: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não retardes. Mais uma vez, olha lá, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Aí hoje a gente ouve músicas que dizem assim: Deus vai abrir o mar para que eu passe. Olha que romântico. A gente ouve músicas que dizem: não, mas se Deus não abrir o mar, Ele vai fazer eu caminhar por sobre as águas. Tá bom, Jesus, você é Jesus. Por acaso, a gente ouve músicas que colocam no homem, faz do homem o objeto da ação de Deus. É curioso isso. É música e oração. É como se o homem fosse o centro de todas as coisas e Deus fosse agir em razão desse homem. Então é o seguinte: olha, eu estou com um problema, Senhor, eu vou orar para que o Senhor resolva o meu problema. Dê um jeito. Irmão, Deus trabalha para a glória dEle. Se você observa a Escritura Sagrada, se você teme o nome de Deus, se o Espírito Santo te conduz, Ele vai te conduzir para o centro da vontade de Deus. É fato que mesmo Deus trabalhando para a glória dEle, quando Ele é glorificado, nós somos abençoados, se no centro da sua vontade nos encontramos. Deus trabalha para a glória dEle. A oração de Daniel não está dizendo: Senhor, dê um jeito, veja aí minha situação, afinal de contas eu sou a coroa da criação, o Senhor precisa resolver meu problema. Olha, se o Senhor não abrir o mar, pelo menos me faça passar por cima deles. Nada disso. Daniel diz: por amor de ti, por amor do teu nome, para a tua glória, lembra da tua cidade, lembra do teu povo, porque neles estão o teu nome. Viram a diferença de uma oração de um crente para a oração dos crentes da atualidade? A oração de um crente, ele tem vistas à glória de Deus. Se Deus não for glorificado nessa oração, então essa oração não vale nada. O crente tem petições? Tem. O crente tem petições. A gente precisa, por exemplo, confessar os nossos pecados. A gente tem necessidades diárias que é lícito pedir a Deus? Também. Jesus não fez a oração, na oração do Pai Nosso,
Ele não pediu o pão de cada dia, pedindo a Deus na oração dominical, não é? Na oração modelo, como eu prefiro chamar. Então é lícito eu pedir o suprimento da minha necessidade, sim. Ouça as palavras que eu estou proferindo. Abre aspas. O suprimento da minha necessidade. Fecha aspas. Deus prometeu suprir as necessidades dos seus filhos. Significa dizer que quando você chega em casa e tem o almoço, aquilo foi promessa de Deus, dada mediante a sua graça, e Ele está cumprindo. E o pudim depois, pastor? O pudim Ele não prometeu não, mas Ele também dá, por graça. Aprenda isso, por graça. Tudo que eu e você recebemos é favor de Deus. E por que Ele faz, pastor? Primeiro, Ele faz para a glória dEle. Acabe com essa conversinha de que Deus faz porque tem que ser para mim. Acabe com essa palhaçada. Deus faz para a glória dEle. Depois que Ele é glorificado, a sua santa e gloriosa glória, não é? A sua graça é derramada também sobre os seus filhos. Mas a prioridade do Senhor é a sua glória. A gente precisa pensar nisso. Pastor, mas como é que eu faço então para ser uma pessoa abençoada por Deus? Uma pessoa que desfruta das bênçãos de Deus. Romanos, capítulo de número 12, verso de número 2. Abra a sua Bíblia. A gente já está encerrando. Eu preguei esse texto ontem. Romanos capítulo 2. Você quer saber como ser abençoado por Deus, não quer? Eu vou lhe dar a receita agora. Marque esse versículo aí. Romanos 12, verso 2. Presta atenção que está escrito aqui. E não vos conformeis... Deixa eu ler logo o 1 e o 2. Mas é no final onde está a resposta. Verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2. E não vos conformeis com este século. Olha agora. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, se você é uma nova criatura, se você nasceu de novo, você tem uma nova mente. Não é isso? Amém, igreja? Pronto, agora vamos ver a vontade de Deus. Está animada a igreja hoje, né? Amém, igreja? Pronto, então vamos lá. Pela renovação da vossa mente. Olha agora o que diz o texto. Ou seja, olha a consequência disso. Para que experimenteis qual seja, primeiro, a boa, segundo, a agradável, terceira, a perfeita vontade de Deus. Nós somos abençoados por uma nova vida em Cristo Jesus. Essa nova vida que está se fazendo em nós mediante a nova criação que nos foi dada em Deus. Quando a nossa mente ela é renovada, ela é transformada pelo poder do Espírito Santo, como consequência, favor de Deus, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O melhor negócio para um crente é entender que ele existe para que Deus seja glorificado nele. Porque quando a gente compreende que a nossa existência é para a glória de Deus, nós vivemos para a glória de Deus. E quando vivemos para a glória de Deus, a consequência é dia após dia desfrutar das bênçãos que Ele tem derramado sobre o seu povo. Primeiro, para que Ele seja glorificado. Nunca esqueça isso. Se o Senhor, que domina uma partícula de poeira voando no ar nesse momento, a gente não vê, mas as partículas de poeira estão voando no ar. Isso aqui, Ele está governando. A W. Pink disse isso. Deus governa até uma partícula de poeira viajando no ar. Deus governa essa partícula de poeira. É Ele quem governa. A melhor bênção para um crente é estar no centro da vontade de Deus. Porque ele vive para a glória de Deus, ele compreende isso, e as bênçãos que Deus tem reservado para aqueles que o amam, o Senhor derrama sobre essa vida, ainda mais na vida vindoura. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé e vamos orar.
concluindo esse momento. Pai amado, em nome de Jesus, faze-nos compreender primeiro que o Senhor trabalha para a Tua glória. É fato que somos também abençoados pelo Senhor, mediante a Tua graça, mas a prioridade sempre é a Tua glória, é o Senhor ser honrado e dignificado entre nós. Nós queremos também pedir que nos dê essa compreensão, de orar para a Tua glória, segundo, de confessar os nossos pecados, de nos indignarmos contra os nossos pecados. Terceiro, de suplicar-te misericórdia, de suplicar que o Senhor lembre do teu santo e glorioso caráter, de graça, de amor e de misericórdia, para nos livrar do peso da tua mão, embora nós mereçamos. Tenha compaixão da nossa vida, nos faça viver para honrá-lo, bendizê-lo, nos faça viver para que Cristo seja visto em nós, de tal forma que de fato, Senhor, a nossa fé seja vibrante, seja evidente entre todos os homens, que os homens vejam as nossas boas obras, não para a salvação, mas como consequência dela, e glorifiquem o nosso Pai Celestial que está nos céus. Pois o Senhor governa todas as coisas, e o Senhor governa as nossas vidas, e a nossa igreja também. Em nome de Jesus. Amém.